Bom, eu decidi ficar 30 dias mais ou menos sem Instagram, sem TikTok, sem celular, sem nada, resolvi dar uma sumida e não porque eu precisava, só por curiosidade mesmo. Eu achei que seria fácil, né? Eu me isolei um pouquinho com a minha mulher, fui viajar um pouquinho, descansar, fui pro mato, pra natureza. E bom, eu tava errado. Eu descobri sobre mim algo assustador, algo que eu não imaginava que fosse tão grave. Olha, vocês me conhecem, eu sou uma pessoa saudável, eu acordo cedo, eu treino, eu trabalho, eu leio livros, eu estudo muito diariamente, eu tenho meu trabalho que é maravilhoso e eu sou o cara que... Bom, eu não sou o cara que fica 8 horas no celular. Pelo menos era o que eu achava. Até que um dia eu estava no meio de um projeto muito importante, uma deadline apertada, e eu precisava focar. E eu percebi que a cada 5 minutos eu pegava o celular sem pensar e sem querer. Eu só pegava. Era algo automático, sabe? Pegava, desbloqueava, abria o Instagram, scrollava, fechava e colocava o celular de volta no bolso. E 3 minutos depois eu fazia de novo e eu não estava procurando nada. Eu não estava esperando mensagem. Não tinha notificação. Eu não deixo ligado no meu celular. Eu só pegava. Como se a minha mão tivesse vontade própria e pegasse o celular de forma automática. E eu comecei a prestar atenção nisso. Eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu fazia era celular. Eu ia no banheiro, a primeira coisa que eu fazia era celular. Eu ficava esperando o café passar, celular. Semáforo vermelho, celular. Fila do mercado, celular. Antes de dormir, celular até 2, 3 da manhã e eu não estava usando as redes sociais. Na verdade, eu usava muita narrativa de que eu trabalho com as redes sociais, então eu preciso estar nas redes sociais, mas eu não estava trabalhando ali. Mas eu não tinha percebido. Então eu decidi agora, nesse final do ano, me isolar, porque é um modo caverna que eu entro em todo final do ano para matar a minha versão atual, para que uma nova possa nascer. E bom, eu não peguei mais o celular e me isolei na mata. Eu percebi que eu fazia isso direto. Direto. E eu não percebia o quanto isso me fazia mal e o quanto eu era viciado. Eu sempre achava que eu estava no controle, mas no final das contas eu percebi que não. A primeira lição que eu aprendi isolado na mata foi brutal. Eu achava que eu tinha controle sobre as coisas, só que eu não tinha. Eu jurava que eu tinha, mas era mentira, era ilusão. Sabe quando você pega o celular e nem percebe? Sabe quando você desbloqueia o celular e vai direto pro Instagram sem você pensar ou pro YouTube sem pensar? Sabe quando você está no meio de uma conversa importante e a sua mão vai automaticamente pro bolso quando a conversa não parece tão dopaminérgica quanto você gostaria? Não é você escolhendo, isso é programação. Você foi programado por engenheiros de software que estudaram muito bem neurociência e também por algoritmos que conhecem você melhor do que vocês conhecem, por empresas que lucram, obviamente, bilhões com a sua atenção. Se não te vendem nada, o produto é você. Você acha que está no controle? E eu vou te contar o que aconteceu comigo. No primeiro dia que eu fiquei sem redes sociais isolado, eu acordei de manhã. Peguei o celular, instinto puro, desbloqueei, meu dedo foi direto para o ícone do Instagram, mas eu tinha tirado o Instagram de lá. Eu tinha deletado por um tempo. E sabe o que eu fiz? Eu fui na internet do celular e digitei instagram.com. E eu parei no meio e pensei, mano, que porra é essa, velho? Eram tipo, sei lá, 7, 8 horas da manhã, não sei. E eu tinha acabado de acordar. E eu tava no sítio, isolado no mato, e o cérebro já estava procurando dopamina, como um viciado procurando a próxima dose. Sem consciência, sem escolha, sem controle. E isso aconteceu pelo menos umas 50 vezes no primeiro dia. 50 mesmo, talvez até mais. Eu contei, eu lembro. Pegar o celular, lembrar que não tinha absolutamente nada para fazer no celular e depois voltar. 30 segundos depois, eu fazia a mesma coisa. E cada vez que eu pegava o celular, eu sentia algo. Não era vontade, era necessidade. E essa necessidade eu lembrei muito quando eu comecei a estudar sobre hábitos para acabar com o meu hábito do fumo. Parecia físico, parecia químico, parecia muito real. Meu cérebro pedindo cadê a minha dopamina, estou com fome, como eu sentia no vício do fumo. Meu cérebro estava escolhendo para mim, porque ele foi treinado durante anos, milhares de vezes por dia. Pegar o celular igual a dopamina, scrollar igual a dopamina, like igual a dopamina, notificação igual a dopamina. É o FOMO, né? Fear of Missing Out. Você tem medo de ficar de fora. Então é um medo, é um princípio psicológico que surgiu agora na era moderna. Eu chamava isso de usar as redes sociais casualmente, ou porque eu trabalho, é o meu trabalho. Mas não era. No segundo dia eu senti até uma dor de cabeça. E não é metáfora, eu senti dor de cabeça, como se meu cérebro tivesse em abstinência. E porque ele estava. A abstinência de dopamina é igual um viciado em cocaína, igual um alcoólatra. Meu cérebro tinha se acostumado com doses constantes dessa dopamina do celular. E agora que eu tinha cortado o fornecimento dessa droga,
Ele estava em colapso e eu fiquei irritado com tudo, com todo mundo. A minha mulher perguntava se eu estava bem, eu falava, tô ótimo, sabe? Com um tom de voz de eu não tô ótimo. E ela sabia, eu sabia, mas eu não sabia admitir que eu estava tendo abstinência de Instagram. Isso é patético, na real, né? E o terceiro dia para mim foi um colapso, porque eu estava num lugar maravilhoso, com uma natureza maravilhosa, mas parecia que eu não queria estar ali. Parecia que eu sentia uma vontade de me isolar no quarto e ficar só assistindo alguma coisa. Como se a todo momento eu estava buscando alguma narrativa do porquê que eu precisava de um celular para inventar um problema do trabalho. É como se eu quase estivesse tendo que inventar um problema no trabalho para ter a desculpa de entrar no celular. No final das contas, o que eu percebi foi algo extremamente bizarro. E eu preciso te contar isso, só que em outro lugar. Chega aí. Vou me aprofundar melhor nisso. Bom, esse isolamento aí desses dias fez a minha ficha cair. Eu não conseguia ficar 3 minutos sozinho com os meus pensamentos, era isso. Eu não conseguia ficar 3 minutos sem estímulo externo, eu não conseguia ficar 3 minutos presente de verdade. Porque eu passei anos fugindo da presença, fugindo do tédio, fugindo do silêncio, fugindo de mim mesmo. E agora que eu não tinha nada para fazer ou nenhum lugar para fugir, eu meio que entrei em pânico. E não era sobre redes sociais no final, era sobre controle, ou melhor, a falta dele. Eu percebi que eu não controlava meus impulsos, eu não controlava a minha atenção e eu não controlava boa parte da minha vida. Eu era controlado por algoritmos, notificações e dopamina. E a parte mais assustadora é que eu achava que eu era livre, porque eu tinha o trabalho dos sonhos, eu vivia como eu achava que eu tinha que viver, mas eu não estava realmente escolhendo a minha vida inteira. Eu estava mais sendo um fantoche. Mas as cordas eram invisíveis. Eu sei que esse vídeo pode soar esquisito, mas eu trabalho com a internet e é óbvio que eu dependo disso. A internet salvou a minha vida, mudou a minha vida, a vida da minha família e mudou a sua vida que está assistindo aí, cara. Se você me acompanha e aprende com a internet, você sabe que a internet é muito foda. Mas eu aprendi uma lição muito importante. Você não pode terceirizar suas emoções a um aplicativo. Eu descobri que eu não sabia mais sentir. Eu tinha terceirizado todas as minhas emoções para um aplicativo. Eu percebi que eu tinha um gatilho para cada emoção. Se eu sentia tristeza, eu ia para o Instagram. Se eu sentia estresse, eu ia para o YouTube. Ansiedade, YouTube. Tédio, Instagram. Felicidade, Instagram para compartilhar alguma coisa e fingir que eu sou feliz. Raiva, Instagram para me distrair. Cansaço, Instagram para relaxar. Eu não processava mais as minhas emoções. Eu anestesiava as emoções. E o pior é que eu nem percebia. Esse final de ano, eu pedi a minha mulher em casamento. Eu fui viajar com ela e me isolei em uma casa no meio da floresta na Patagônia. E foi muito bom, cara. Eu fiquei presente com ela, de verdade. Nem usamos o celular direito, só para gravar cenas bonitas e memórias, né? A gente levou aquelas câmeras Cybershot antigas, tiramos fotos antigas e foi bem legal. Logo depois eu voltei, fui pro sítio, fiquei lá um tempo, fui pro meu refúgio, que eu ainda não apresentei para vocês, mas eu ainda vou apresentar no momento certo. E foi nesse refúgio que eu me encontrei de verdade de novo, sabe? Percebi o quanto que eu estava necessitando desse distanciamento. Em resumo, os primeiros dias foi terrível, mas foram esses dias que me fizeram compreender que eu estava em um colapso mental, em um vício dopaminérgico de redes sociais que eu nem percebia direito porque eu achava que eu estava no controle, quando na verdade eu nunca estive no controle. E depois desses 3, 4, 5 dias sem, aguentando e me isolando no refúgio, indo para a natureza, que é onde do nada tudo isso passou. É no tédio que você se conhece, é no ócio que você se torna criativo. Esses
20 e tantos dias, quase 30 dias sem rede social e até afastado da rede social, da produção de conteúdo, que é o meu trabalho, foi essencial para dessa vez eu voltar muito melhor que antes. Eu tive ideias melhores, eu investi em equipamento, eu estudei mais, eu tive ideias que me fizeram anotar essas ideias no bloco de notas enquanto eu nadava em um riacho e ouvia o barulho dos pássaros e na natureza. E aquilo me agregou muito. E eu tenho certeza que esses 20 e tantos dias afastados de vocês vai agregar para vocês. Todo mundo vive anestesiado. E todo mundo acha que isso é normal. E tá errado. Só porque todo mundo faz, não significa que é saudável. Só porque todo mundo faz, não significa que é certo. Só porque todo mundo faz, não significa que você tem que fazer. Eu tive que aprender isso da pior forma, sentindo cada emoção que eu tinha evitado por anos. Tristeza, ansiedade, solidão, tédio, raiva, medo, tudo de uma vez, sem anestesia, sem fuga. Talvez você esteja usando as redes sociais ou outros tipos de vício para fugir dos seus sentimentos. Nesse tempo sem a rede social, eu aprendi que essa verdade libertadora que talvez a maior parte dos vícios, a culpa não é dos vícios. Eu sempre culpei a maconha ou o fumo, sempre culpei as dopaminas das redes sociais. Cara, vícios existem, coisas supérfluas existem, dopaminérgicas, elas existem, cara. Desde que mundo é mundo. Antes da internet, as pessoas já tinham distrações, já tinham dopaminas com outros nomes. Dessa vez a dopamina ficou com acesso muito mais facilitado. Mas o problema não é a dopamina, cara. É a sua fuga. É como você lida com os seus sentimentos e com a tua vida real. É o teu piloto automático. Redes sociais pode não ser o único lugar que você está no piloto automático. Às vezes você está no piloto automático da sua vida inteira e você nem sabe. Posso te fazer uma pergunta? Quando que foi a última vez que você fez algo de forma consciente? Não no automático, não porque todo mundo faz, não porque sempre foi assim, mas porque você escolheu de verdade. Eu fiz essa pergunta para mim. Claro que eu tenho hoje a vida que eu sempre sonhei. Muitas coisas que eu escolhi hoje são coisas que eu escolhi de forma consciente porque eu quis. Mas tinha coisas que eu fazia que eu não tinha escolhido. Olha para os seus vícios de forma diferente dessa vez. Se você quer fazer desse ano o melhor ano da sua vida, começa a enxergar o lado mais profundo dos vícios. Será que o problema é mesmo o vício, a internet, o mundo moderno? O fumo, que sempre esteve lá? A bebida, que sempre esteve lá? Ou será que é a forma que você lida com seus problemas, com a tua mente, com a sua fuga? Você tá querendo fugir do quê, cara? Começa a lidar mais com você, com os seus problemas. Começa a permitir um pouco o ócio. Ah, mas se eu ficar sozinho sem redes sociais, eu vou surtar. Então surta, cara. Surta e vê o que acontece depois. É depois desse surto que você se permite sentir a abstinência e depois da abstinência que você começa a se curar. Comece a entender quem é você de verdade. O que você quer para essa vida? Qual que é o real problema da sua vida? Objetivos, ideias geniais? Tudo isso só vem no ócio. Por que tinha tantos filósofos antigamente? Eles tinham tempo para pensar. O ócio era algo bem visto. O ser humano foi feito para não fazer nada de vez em quando. Eu tenho 29 anos de idade. Já já eu faço 30, quem diria. E cada dia eu aprendo mais alguma coisa. E eu percebi que eu sou um eterno aluno. E eu sempre vou estar ensinando vocês. Isso aqui é o meu processo de evolução. Eu documento. Mas a gente não sabe de nada ainda. Eu só sei de uma coisa. Eu não quero viver essa vida no piloto automático. E por mais que eu não tenha controle de absolutamente tudo, e eu nunca vou ter,
eu não posso me distrair mais. Eu tenho um objetivo e um propósito para cumprir. E você também tem. Então, depois desse vídeo, identifique todas as suas fugas, que eu chamo de band-aids. Quais são os band-aids que estão impedindo você de cumprir as suas metas? Para onde você vai quando você não consegue lidar com a sua mente ou quando você tem vergonha de lidar com a sua realidade? Para onde você vai? Tenta cortar isso da sua vida. Comece a lidar com você mesmo e com a tua própria presença, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser uma pessoa melhor. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.